magistrado civil, segundo as Escrituras, observando alguns textos básicos, alguns textos importantes sobre a questão, e também observando os nossos documentos de fé reformada, tanto a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão Belga e outros documentos, Confissão Helvética e outros documentos que surgirão nesses estudos. Pretendemos também disponibilizar texto escrito no blog da congregação, onde nós teremos lá um breve comentário dos textos bíblicos que serão apresentados nos estudos e também a redação dos documentos de fé que citaremos e algum outro comentário. Nesse contexto de muita controvérsia política, é preciso que o povo de Deus e o povo em geral tenha um entendimento mais claro do papel do magistrado civil, por uma questão de consciência, a submissão que nós devemos ao magistrado civil, e também falando um pouco dos deveres do magistrado civil, o qual Deus constituiu autoridades sobre nós. Nós fizemos um breve estudo já, introdutório, bem básico acerca do assunto, e nós vimos um texto bíblico. Vou compartilhar aqui os slides que já foram compartilhados aí também como imagens. Nós vimos já um breve comentário acerca desse texto bíblico. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 3, que diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Há pessoas que acham que o cristão não deve opinar ou se envolver em questões civis, em questões sociais. E nós vemos que o primeiro envolvimento que o cristão deve ter nessa questão é o envolvimento em oração, em intercessão pelo magistrado civil. Antes de qualquer engajamento, envolvimento na esfera civil, na esfera social, é preciso um envolvimento, um engajamento, uma vida de oração em favor da autoridade. A Escritura diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Toda autoridade foi constituída por Deus, mesmo que seja para a disciplina, para a correção e também para o bem. Paulo aos Romanos ele trata dessa questão, a questão da autoridade trazer a espada. Às vezes Deus usa as autoridades para trazer a disciplina, até mesmo sobre o seu povo. E Deus também usa o magistrado civil para o louvor dos que praticam o bem, quando a autoridade civil é justa, é correta. E a palavra, antes de tudo, tem um sentido de primeiramente. Primeiramente, em primeiro lugar, antes de qualquer
outra questão ou assunto a desenvolver é principal importante, de principal importância, principalmente importante, que, em primeiro lugar, nos dediquemos ao uso da súplica. E o apóstolo usa a palavra exorto, antes de tudo exorto. Ele estava exortando a igreja, chamando a igreja. A palavra exortar é muito conhecida no meio cristão e ela tem o sentido de chamar para o lado, convocar, dirigir-se à pessoa, apelando para que aquilo que é solicitado seja feito. A palavra exortação também, às vezes ela pode ser usada no sentido de instrução, de admoestação, de rogar, de pedir. Antes de tudo, vos instruo, vos peço que se use a prática, né, da intercessão. Então, o sentido do texto é encorajar os cristãos a orar. E aí nós lembramos um texto muito conhecido: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Então, o apóstolo diz que exortava a igreja a usar a prática, não apenas a teoria, né? Saber que devemos orar, saber da importância da oração para o bem de todos os homens. Mas não apenas saber, mas executar de fato uma oração, produzir a oração. E se use a prática. A prática tem o sentido de você exercitar ou produzir, promover a oração. Se dirigir a Deus em favor de todos os homens. Manifestar o seu desejo a Deus. Não manifestar apenas o seu desejo aos homens, mas expressar o seu desejo a Deus. E o que é a oração, né? Nosso catecismo de Westminster, nosso breve catecismo, na pergunta 98, ela diz que a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus. Então, se desejamos que o nosso país seja abençoado, as autoridades sejam justas, sejam honestas, devemos rogar a Deus, porque a natureza do homem é corrompida e só Deus pode inclinar o coração do rei, o coração do governante. O livro de Provérbios diz isso: é Deus que guia o coração do governante, assim como a terra guia o curso das águas de um riacho. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. É Deus que lhe dirige os passos. Nós temos muitos textos bíblicos que nos lembram da soberania de Deus, guiando o coração do homem. No caso, endurecia o coração de Faraó, guiava e amolecia o coração de Ciro, da Pérsia, para deixar o povo ir. Usou Nabucodonosor para disciplinar o seu povo, levando-o ao cativeiro. Então Deus sempre guia o coração dos homens. Então devemos rogar a Deus que guie o coração dos nossos governantes com responsabilidade, com temor, para que exerçam bem o ofício que eles receberam de Deus. Então o texto diz que se use a prática de súplicas. Súplica é um pedido de alguém necessitado, um indigente, com privações, penúria. Alguém que tem privações, sofre privações.
é um ato de pedir, um pedido suplicante. Além da súplica, as orações, sinônimo de súplica, por meio das orações nós fazemos súplicas dirigidas a Deus. E intercessões. Intercessões é quando nós pedimos em favor de outros, em favor de terceiros. A súplica nós pedimos para nós. Necessitamos do auxílio, da intervenção divina. E a intercessão é quando nós pedimos em favor de outros. E no caso aqui, das autoridades. Uma petição, uma súplica em favor de outros. São palavras sinônimas, reforçando a necessidade da oração e, por meio da oração, nos dirigir a Deus, rogando o favor dele para o nosso povo e também para os magistrados. A oração não deve ser apenas um pedido, ou não é apenas um pedido. A oração também vem carregada de ações de graça. Nós não vivemos uma barbárie, porque, querendo ou não, nós temos leis, nós temos muitas instituições ainda, ou pessoas sérias nas instituições que tentam fazer a coisa andar de uma forma correta, justa, íntegra. Tá certo que a corrupção tem corrompido vários setores da sociedade e também corrompido o ser humano, que é totalmente depravado. Mas nós devemos também fazer ações de graças, tá? Graças a Deus, porque ainda temos condições mínimas de nos expressar e de rogar o favor de Deus. E essas orações, eles devem ser em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. E nós vamos um pouco ao contexto em que esse texto foi escrito. Muitos apóstolos e os cristãos estavam sendo perseguidos. Constantemente vinham perseguições sobre a igreja de imperadores cruéis, perversos. E aí nós temos muitos exemplos na história da igreja primitiva de homens que mandaram matar Tiago, mandaram matar os apóstolos, prender os apóstolos, homens que prendiam os cristãos, açoitavam os cristãos. A questão do Coliseu, muito sangue derramado. No ano 70 também, uma grande confusão na região de Jerusalém, que afetou tanto os judeus como os cristãos. E nós temos muitos exemplos bíblicos, de homens tiranos e também de grandes livramentos de Deus. Então, quando o apóstolo escreveu essa carta, a igreja não estava passando por um bom momento, havia sempre perseguições, havia sempre ameaças. E aí ele diz que o propósito desta oração é para que vivamos vida tranquila, que nossa vida seja guiada, conduzida e passe a ter tempos melhores. E essa crise, essa dificuldade de saúde, essa crise de saúde e essa crise econômica também passe e venhamos a ter tempos mais tranquilos, vida tranquila e mansa. Nós temos aí o texto, vida calma, vida tranquila e mansa. Outra ênfase do apóstolo. Tranquilo é sinônimo de manso. Vida tranquila e mansa. Com toda piedade e respeito. Piedade é com toda reverência, que as autoridades se façam respeitar.
ajam de forma que mereçam o respeito, que mereçam a admiração e o respeito. E a palavra piedade é sinônimo de respeito, de zelo, de fidelidade para com Deus. Então, aqui também é um desejo do apóstolo para que a igreja possa adorar o Senhor, livre de perseguições, e os irmãos possam exercer, desenvolver sua fidelidade a Deus, sem intervenção, sem constrangimento, sem ações restritivas da parte do magistrado civil, da parte dos governantes, havendo um tempo tranquilo, havendo a cessação dessa pandemia, desses problemas, poderá haver uma restauração das coisas ao estado original, né, ao estado anterior a essa situação. E ele diz que isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isto o quê? Esta atitude de oração, essa atitude de respeito, de intercessão, essa atitude de rogar a Deus por uma vida mais tranquila, né? Para que haja mais respeito e que haja mais zelo para com Deus. Tudo isso é agradável ao Senhor. O versículo seguinte vai também dizer, os versículos seguintes vai também dizer que Deus deseja que todas as classes de pessoas sejam salvas, né? Todos os homens sejam salvos, todas as classes, né, de todos os homens. E também ele vai dizer, rogar mais adiante também no texto, que os cristãos devem viver de forma conveniente no culto público, os homens levantando mãos santas, rogando ao Senhor. Ele vai continuar a questão da adoração, da liturgia no texto, né? Ou do culto no texto. Além do texto, nós citamos algumas obras e nós veremos algumas obras como base do nosso estudo. Dentre elas, as Institutas de Calvino, especialmente o volume 1, na sua apresentação, que a própria Instituta foi direcionada ao rei, para que ele conhecesse as acusações, ou conhecesse melhor a igreja e as questões da igreja, das quais estavam sofrendo muitas acusações, e ele escreve as Institutas mostrando alguns pontos da teologia, né? Algumas questões da teologia. E o volume 4, nós temos, depois do volume dos temas doutrinários, nós temos no volume 4 a questão do magistrado civil bem mais detalhada. A gente vai ver um pouquinho sobre esta obra. Antes da gente ver texto, fragmento de texto, talvez a gente veja aí uma introdução a cada uma dessas obras de uma forma resumida também. Algumas liturgias reformadas, elas mencionam orações. Tem este livrinho aqui. Deixa eu aumentar aqui a imagem. Este livrinho aqui mesmo, né? A liturgia reformada, ensaio histórico. Tem uma parte aqui que tem uma oração pelos magistrados civis. Deve-se fazer oração pelos aflitos, pelos perseguidos, pelos governantes, né? Tem uma aqui que é pelos governantes. Oração pelos governantes. Não sei se os irmãos estão vendo aí. Okay. Pelos governantes.
Veja um modelo de oração, né? Pelos governantes. Pai Celeste, Tu nos disseste para orarmos pelos que têm autoridade sobre nós. Pedimos que abençoes a todos os príncipes e governadores, teus servos, a quem confiaste a administração da justiça, especialmente que possa ser de teu agrado conceder-lhes o acréscimo diário de teu bom espírito, que com fé verdadeira reconheçam a Jesus Cristo, teu Filho e nosso Salvador, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a quem destes todo o poder no céu e na terra, que possam buscar servir a ti e exaltar teu poder em seus domínios, em seus territórios, que possam governar seus súditos, as criaturas de tua mão e o rebanho do teu pasto, de modo agradável aos teus olhos, de modo que aqui, como por toda a terra, teu povo sustentado em paz e tranquilo, possa servir-te em toda bondade e honestidade. E nós, livres do medo de nossos inimigos, possamos passar o tempo de nossas vidas dando-te glória. Então, uma oração de uma liturgia reformada da cidade de Genebra. Algumas orações antigamente eram escritas, né? Algumas igrejas históricas também têm uma liturgia, tem algumas liturgias, tem o hábito ainda hoje de ler orações, e você vê, né? Ele pede a Deus que Deus dê a eles, ele pede a Deus que dê aos governantes uma porção do seu espírito para que eles possam governar bem. Concede-lhe o acréscimo diário do teu bom espírito, que com fé reconheçam Jesus, teu Filho e nosso Salvador, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Orar pela a conversão dos governantes, orar para que Deus dê graça a eles, para que eles temam o Senhor e governem bem, né? Governem bem, né? E nesse período de tanta dificuldade, de tanta dificuldades administrativas, como eles necessitam da graça de Deus. Além desse livrinho Liturgia Reformada, né, temos o Diretório de Culto de Westminster, que ele também traz uma oração. Ele também traz uma oração bem maior. Nós não iremos ler agora. Ele tem a capinha semelhante a isso. Tá ali na biblioteca. Não vou sair agora não. Temos esse livro aqui, né? As obras de Calvino. Deixa eu fazer de novo aqui uma demonstração. Além das Institutas, eu gosto muito dessa versão aqui, que ela é bem simplesinha. A linguagem muito boa. O prefácio lá, tem depois do prefácio tem uma carta dela direcionada ao rei Henrique. E aqui tem também uma primeira parte desse livro, é uma bibliografia sobre João Calvino. Segunda parte, logo no início, é uma carta de João Calvino ao Imperador Carlos. E ele trata de questões relacionadas à igreja. Depois nós faremos uma resenha falada acerca desse livro. E a terceira parte é ele escrevendo ao seu amigo algumas questões relacionadas à igreja também. A questão relacionada à alma, à morte, à vida. Então nós veremos um pouco acerca desses livros. Além desta obra, nós temos esta obra aqui, estava procurando aqui. As cartas de Calvino, além da carta que ele escreveu ao rei Henrique e a Carlos, ao príncipe Carlos, ele escreveu algumas cartas aos magistrados, tanto
aos imperadores da época, os reis da época, como a outros que também compunham os conselhos das cidades, alguns protetores também, chamados protetores, quando o rei ainda era muito criança e não podia tomar decisões, e aí eles escolhiam um protetor para tomar decisões pelo rei até ele crescer. Ao rei da Polônia ele escreveu aqui. Então este livrinho é muito bom, ele escreve alguns para o rei de Navarra, para a rainha de Navarra. Então ele escreve a alguns magistrados. Esse livrinho é muito bom. Para Eduardo VI, escreveu cartas também. Não apenas um. Ao rei da Inglaterra escreveu cartas. Calvino era francês, mas vivia na Suíça, especialmente em Genebra, né? Nós temos aí este livrinho, ele tem algumas cartas aos magistrados também. Ok? Então a gente vai ver aí algumas obras, tanto de Calvino como outros textos. Outra obra que nós veremos, Confissão de Fé do Extremista, é o capítulo 22, parágrafo 1 e 4, trata diretamente do magistrado. Confissão Bego, artigo 36. Além dessas confissões, veremos outras. E alguns livros também, indicações de leituras, algumas leituras preliminares. A Cidade de Deus, né, muito conhecida essa obra, uma obra clássica de Agostinho, de Hipona, que fez uma relação da cidade de Deus, a cidadania celeste, dos homens cristãos vivendo na cidade dos homens, né, vivendo no contexto do mundo. É interessante. Nesse livro ele prova que a igreja sustentou o império, né? A igreja salvou o Império Romano quando os bárbaros vieram e não destruíram totalmente o Império Romano, porque a igreja ela ajudava os bárbaros, ela socorria os bárbaros, ela não tratava com distinção as pessoas, tratando delas, das suas feridas adquiridas na batalha. Havia muito respeito quando alguém buscava refúgio numa igreja. Então ele fala que essas atitudes fez com que a igreja ganhasse o respeito dos bárbaros. E assim Roma foi poupada. E por isso que depois houve um fortalecimento do Império Romano, agora através da igreja, e depois houve uma fusão, né, do Império com a igreja, quando o Papa, em concordância com o imperador, ele fizeram uma união, uma parceria lá, que durou bastante tempo. Depois veio a Reforma Protestante, com as estados também buscando o apoio dos governantes e fortalecendo a monarquia e acaba enfraquecendo a monarquia da igreja, né? O imperador sacro, né, do Império Romano, já configurado na sua harmonia ou união com a igreja. E aí temos aí muitas coisas, muitas questões ao longo da história que é importante a gente observar. Tem esse livro, A Força Oculta dos Protestantes, também. Este livro fala dos sistemas de governo, fala da influência do calvinismo nas questões da democracia. É um livro muito bom também. De André Biele. Calvinismo também, de Abraham Kuyper, né? Um dos alunos ou companheiros de Lutero, de Calvino. Ele chegou a aplicar muitas questões que ele aprendeu com Calvino, tanto nas suas leituras, como, né, de certa forma, tendo algum contato. E aí nós vemos neste livro ele destrinchando os impactos do calvinismo nas várias áreas da sociedade, né? Na arte, na literatura, em vários outros campos, na música, em vários outros campos. E nessa obra Calvinismo,
né? Ele trata dessa questão. É um livro de cosmovisão calvinista, ou seja, como o cristão ele pode se desenvolver ou desenvolver suas habilidades testemunhando em várias áreas da sociedade, né? É um livro bastante interessante. Também fala de formas de governos aí neste livro também. Depois nós falaremos mais detalhadamente sobre cada obra desta. O Cristão e a Política, uma obra também muito boa de Wayne Grudem, né? E um livro mais recente agora, também muito comentado, o livro Idolatria do Estado, de Frank Ferreira. Além dessas obras, nós teremos algumas outras, mas algumas poucas outras obras, né? Tem um livro chamado A Igreja de Cristo, né? Ele é um tratado de eclesiologia, de governo de igreja, mas ele trata também da relação da igreja e o Estado, de o Estado e a igreja, né? Então, são questões interessantes, né, para a gente entender a esfera de cada atuação e também a importância da harmonia entre essas áreas e também de harmonia e respeito entre o magistrado civil, considerando a sua importância, né, e o seu papel. Iremos disponibilizar alguns textos, né, que nós lemos aqui e outros mais que nós leremos e tentaremos colocar de uma forma resumida também de uma forma resumida nos slides para a gente ver algumas frases, algumas partes do que essas obras falam, né? Algumas frases chaves, alguns pontos chaves. E um texto maior tentaremos colocar lá na página da congregação para que você possa copiar, compartilhar, usar com outras pessoas, né? E as indicações de leituras estão aí, né? Essas são as indicações de leituras preliminares. Não será um estudo exaustivo, né, nem muito expandido, mas será uma introdução, né, breve em torno, né, dos documentos da igreja que existe e também considerando muitos textos, observando muitos textos bíblicos e extraindo ali a mensagem dos textos. Então, um abraço a todos. Em breve estaremos aí compartilhando mais alguma coisa com os amados. Deus abençoe a todos.